Amém? Essa é uma noite em que Deus ele quer fazer algo diferente. Fala que o teu irmão está ao teu lado. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Ah, pastor, mas eu sei que se eu venho para a igreja, Deus quer fazer algo diferente. Não, você não está entendendo. Ele quer fazer algo extremamente diferente, para você não sair daqui do jeito que você entrou. Essa manhã a gente teve num evento onde as meninas da escolinha, né? Gabi, Rayane, Vitória, Gabi, falei já, se formaram em Libras. Muito legal, foi muito bom. Foi muito... Como é que a gente pode definir essa experiência da manhã? Foi forte, né? Só quem estava lá sabe. Eu não posso dizer o lugar, nem como foi. Eu só digo uma coisa para vocês. Irmãos, eu dou glória a Deus pela nossa congregação, amém? Dou glória a Deus pelo que... É tão bom você poder estar no lugar e você ter liberdade e você estar tranquilo quanto ao que se está ministrando no altar, quanto ao que está se fazendo. É muito bom você saber que você está em segurança. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você está em segurança aqui. Irmãos, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Nosso norte foi sempre esse, a gente sempre falou isso. O caminho do evangelho não é a igreja perfeita. Estamos longe disso. Mas tem muito lugar aí que se chama igreja, muito homem aí que se diz pastor, muita gente que acha que vive o evangelho, e um pessoal que tem inventado Jesus à sua semelhança, tem adorado o seu próprio Deus, só que no final, irmãos, então quando você está, você pode desfrutar, quem pode sentir a presença de Deus aqui? Quando você pode desfrutar a presença genuína, é maravilhoso. É maravilhoso. Você poder desfrutar da presença genuína, você diz assim, aqui eu estou em segurança, não tem nenhum lobo aqui tentando comer minha lã. Não tem nada. Pega na mão do seu irmão que está do teu lado, irmão, sente isso, vamos sentir essa comunhão nessa noite, porque não tem preço isso aqui, não tem preço, não tem. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez Ele é o único motivo, não há nada por trás disso. Os filhos já estão. Quem é filho, diga amém. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero. Agora diga isso, meu irmão, com vontade. Somente teu, Jesus, de homem nenhum. Teu é o domínio. Amém. Mais uma vez declare: teu é o reino. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Dê um brado. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Agora você pode soltar a mão do seu irmão
E você pode adorar a Ele levantando tuas mãos e dizendo assim, ó: só Tu és santo. Com liberdade. Só Tu és. E não há outro, não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro. Alça a tua voz. Você tem liberdade para declarar: só Tu és. Aleluia. Flui, Espírito Santo. Só Tu és santo. Não há outro. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Quando a gente está na presença de Deus, a gente se sente em casa, a gente se sente à vontade, a gente se sente acolhido, a gente reconhece o nosso Pai e a gente diz assim, ó: uma coisa vou pedir. Uma coisa vou pedir. Deixa eu vir. Uma coisa vou pedir. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto. Declare: não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar. Aleluia. É muito bom estar em comunhão e na presença do Espírito Santo na Assembleia dos Justos. Tem vida, tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem presença de Deus, tem amor, tem salvação, tem libertação, tem milagre. Não manipulado, mas natural, porque a presença de Deus é natural. A glória de Deus, quando ela vem, ela faz aquilo que aprove a Ele fazer. Então nessa liberdade eu quero te convidar a aplaudir Ele nessa noite, porque Deus é Espírito e procura aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. É em espírito e em verdade. Ah, irmãos, tem faltado verdade, tem faltado verdade. Mas não é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. É só pra gente desintoxicar um pouquinho, irmão, porque tá difícil, irmão, tá difícil. Os crentes, pô, pastor, você não é crente não? Eu não sei mais, sinceramente. Hoje eu vim no caminho falando, pessoal, eu não sei mais se eu sou crente. Porque se ser crente é isso que está acontecendo aí fora, eu não sei se eu sou crente. Eu falei com o pessoal, eu acho que a gente não é mais uma igreja, nós somos uma seita. Porque ser igreja do jeito que está aí fora, eu não sei mais se nós somos igreja. Então, irmão, segura aí, porque eu já não faço mais ideia. Abra sua Bíblia aí, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Quem já achou, diga amém. Quem não achou, peça socorro ao obreiro. Irmãos, pediram para falar, vou falar. Eu vou falar, tem que falar, pediram para falar, vou falar. Chegamos no lugar, a irmã foi até a cantina, pediu um cafezinho, cobrar R$2 da irmã. Aqui no caminho da vida você tem café de graça. Essa velha atrás você bebe, não vamos te cobrar nada. Até, Gabi, entende a mensagem em nome de Jesus.
Colossenses capítulo 2, versículo 13, fala assim: quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de vós, cravando-a na cruz. Aleluia! Glória a Deus! Perdão. Não é sobre isso que está falando à noite? Está certo? Está falando sobre isso à noite? Perdão mesmo? É. Perdão. Esse texto ele fala sobre perdão. O perdão que veio do Pai. A Bíblia é muito clara: quando nós já estávamos mortos, nós não tínhamos condições, e até hoje não a temos, de salvar-nos, porque se você acha que você tem condição de salvar a si mesmo, você está enganadíssimo. Estando nós mortos, nossos delitos e pecados, a Bíblia diz que o Senhor nos perdoou a si mesmo. Não tendo condições de ser perdoados, nós fomos perdoados. Antes mesmo de nos arrependermos, nós fomos perdoados por Ele. Porque a Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, Ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que perdoando-nos, Ele pega a cédula, a dívida do pecado, Ele arranca e Ele pendura na cruz. E Ele paga com sangue. Isso é perdão. Isso é perdão de Deus. Por que a gente precisa conversar sobre perdão? Porque um culto desse, desde o início o pessoal está falando sobre perdão. E aí de repente você está aqui e você aprendeu na igreja evangélica, com os crentes, o que é perdão. E aí você vem num culto desse, o pessoal começa a falar de perdão, e você fala: meu Deus, de lá vem, ai que troço pesado. Falar de perdão é um troço tão pesado, falar de perdão é um troço tão difícil, porque você tem se ensinado sobre perdão de uma forma que nem um extraterrestre seria capaz de perdoar. Por isso é muito importante que a gente fale sobre perdão, mas não sobre o perdão que a igreja evangélica te ensinou um dia. Vamos falar sobre o perdão que a palavra de Deus nos ensina, amém? Ué, pastor, tem diferença da igreja evangélica e da palavra de Deus? Infelizmente, nos nossos dias tem. Infelizmente, temos vivido no meio de mau exemplo. Portanto, irmãos, não fica olhando para os evangélicos não, que evangélico é um povo difícil. É um povo problemático. Olha para aqueles que querem seguir Jesus, porque ser seguidor e discípulo é a mesma coisa, amém? Glória a Deus. Bom, perdão. Você tá, pô, pastor, não estou entendendo, vocês estão falando em código agora de noite? Perdão vem do grego apieme. Tive que estudar grego e hebraico no seminário. Graças a Deus estou terminando, porque eu não aguento mais estudar grego e hebraico, porque é muito chato. Mas grego vem da apieme. Perdão, a palavra perdão, quando ela está nos evangelhos, porque os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João foram escritos em grego original. Então, esse vocábulo apieme, ele significa deixar ir, mandar embora, deixar uma dívida de lado, não guardar mais. Esse é o significado da palavra perdão. Significado original. E por que a gente precisa falar sobre perdão? Porque existem duas pessoas que ultimamente têm sido usadas pelo Espírito Santo de Deus para que gere durante a semana as mensagens que eu tenho trazido aqui. Uma dessas pessoas é a Gabi, outra pessoa é o pastor Rodrigo, porque eles têm as dúvidas deles, aí me manda pro zap. E aí se é uma dúvida boa, e aí eu vou e tiro as dúvidas, e eu falo, isso aqui dá uma palavra, Então, essa palavra foi feita em cima de uma dúvida também, me mandaram. E o pastor Rodrigo me mandou um vídeo no Instagram, porque hoje em dia, irmãos, qualquer um fala o que quer na internet. Não é ninguém, não é nada, fala o que quer. O problema não é os que falam o que querem. O problema são os que dão ouvido. Esse é que é o problema. Porque falar, quem tem boca fala. A questão é se você tem dado ouvido. Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem dado ouvido para quem? E aí, nesse vídeo, tinha uma mulher andando em casa com o celular assim na cara dela. Parecia uma dona de casa, eu não a conheço, não diminuindo as donas de casa, mas ela estava dando um ensino ali teológico, estava trazendo uma verdade que muda vidas
de forma totalmente irresponsável, e ela usa um texto em Lucas 17, eu não sei quem é ela, por isso eu nem vou te falar o nome dela, porque eu nunca vi, não sei quem é, e ela trazia um texto em Lucas 17, e ela nesse texto falava atrocidades sobre o perdão. Uma dessas atrocidades que ela falava sobre perdão é que a Bíblia nos apoia, que você só pode perdoar uma pessoa se ela realmente se arrepender. Ela dizia que isso estava apoiado nesse texto aqui de Lucas 17, 3 e 4, que você só pode perdoar se a pessoa se arrepender, que se a pessoa não se arrepende do que fez com você, você também não tem a obrigação ou a responsabilidade de perdoá-la. Eu falei, gente, deve ser uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar. E aí cria artifícios, e aí manipula, e no final ela fala, porque é só você ler a Bíblia, irmão, que você vai ver que é isso, porque isso é para a vida. E eu falando com o Rodrigo, falei, cara, que responsabilidade a pessoa trazer uma informação dessa, que pode dirigir uma vida e pode destruir uma vida. E por isso que é importante a gente falar sobre perdão. Bom, perdão, vamos lá, língua portuguesa, Gabi, né, nossa pedagoga ali também. Irmão, só tem gente chique nessa igreja. Essa igreja tem gente que está acabando faculdade, tem pedagoga aqui, tem técnica de enfermagem, tem enfermeira, que é da irmã Lisane. Irmão, ele não pôde estar, né, tá lá na obra da casa dele. Mas tem uma galera também, tem uns empresários surgindo aí, uns empreendedores, né, presbítero Rafael fazendo escola. Falei com ele, daqui a pouco nós vamos fazer o culto dos empresários. Mentira, tá amarrado em nome de Jesus. Eu, hein? Faz isso. Então é muito importante a gente falar sobre perdão. Vamos para a língua portuguesa. Verbo perder. Eu vou te perguntar, você me responde. Você que está em casa, vai ficar falando aí também, coloca lá nos comentários. Perder. Se eu tenho uma perda pequena, eu tenho uma... Isso aí. Se eu tenho uma perda pequena, eu tenho uma... Se eu tenho uma perda normal, eu tenho uma perda. E se eu tenho uma perda grande, eu tenho um... Ih, que engraçado, né? Perdão, perda grande. Significa que perdoar, você perde. Tá pronto para perder? Tá pronto para perder? Porque para perdoar tem que perder alguma coisa. Fala para você, tá pronto para perder? Perdão, perda grande. Você perde pequenininho, é uma perdinha. Você tem uma perda normal, é uma perda. Você tem uma perda grande, é um perdão. Alguns podem dizer, é uma perdona. Não, perdona não é, irmão. Isso aí você está assassinando o português. Você atropelou ele ali na esquina. Perdão, perda grande. Posso falar muito também não? Que tem a Tatiana também, que também é professora, irmão, tá? Vai me corrigir aqui, Perdão. Quando a gente fala sobre perdão, a gente sempre surge aquelas perguntinhas, como dessa irmã aí que falou no vídeo. Perdoar a quem? Deixa eu te perguntar uma coisa. A Bíblia, ela fala sobre perdão. Nós temos que perdoar a quem? A alguns ou a todos? E quando é que nós devemos perdoar? De vez em quando ou sempre? Não sei, irmão, você tem certeza disso? Porque, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Diz assim Jesus, só para a gente começar a entender sobre perdão, que não tem nada a ver talvez com o que você tenha aprendido, com o que você tenha ouvido algum crente falar na televisão, no rádio, no livro, ou até numa igreja. Jesus fala assim, ouviste que foi dito, achou? Mateus 5,43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, amém? Isso é o que a lei de Moisés ensinava. Jesus diz assim no versículo 44, eu, porém, vos digo, quem é maior, Moisés ou Jesus? Então ele fala, se Moisés, a lei de Moisés diz, amarás ao teu próximo e odiarás a teu inimigo, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. E ele continua dizendo no versículo 45, porque quem? O Pai faz que o sol se levante sobre maus
e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. E aí no versículo 46 ele traz um questionamento: pois, se amardes os que vos amam, que galardão, que salário tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Ah, então eu só vou perdoar quem se arrependeu. Bom, Jesus ele diz que eu tenho que amar o meu inimigo. E amar, a gente entendeu que é fazer por alguém alguma coisa que aquela pessoa não pode fazer, amém? Amor está longe de ser só um sentimento. Bem-querer é um sentimento, carinho é um sentimento, amor é ação. E Jesus diz que você tem que amar o teu inimigo, mas fica pior, ele diz que você tem que fazer bem para quem odeia você. E mais, ele fala que você tem que falar bem de quem faz fofoca do teu nome. Já descobriu, irmão, que você amava uma pessoa, andava com uma pessoa, era teu melhor amigo ou companheiro de trabalho, daqui a pouco você descobre que por trás aquela pessoa está falando mal de você? Aí Jesus fala assim, ó, aí você tem que falar bem dele, dela. Ele continua dizendo que a gente precisa orar para aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Ele traz um exemplo prático. Ele diz assim: se você só cumprimenta quem cumprimenta você, que diferença vai ter? Quando você cumprimentar quem não te cumprimenta, aí sim. Porque acontece isso muito na vizinhança, né? Eu moro numa avenida. Agora nem tanto, mas eu morava num lugar, irmão, que você saía na rua. Quem aqui? Eu tinha vizinhos esquizofrênicos. O que é um vizinho esquizofrênico? Que ele é de lua. Quando ele está bem, ele dá bom dia para você. Quando ele não está bem, ele faz de conta que você não existe. Já viu isso? Aí você passa pela pessoa: bom dia. Aí você: tá bom, desculpa. Aí no outro dia, você acha que a pessoa vai olhar para, né, não vai te responder, você já passa assim. Aí o cara fala: bom dia. Aí você fala: ih, bom dia. Porque você não esperava, né? O cara é esquizofrênico. Um dia ele acha que você está perseguindo outro dia ele acha que você é amigo dele. Jesus ele fala: olha, vocês têm que cumprimentar sempre. Mateus ele fala que, irmãos, perdoar independe de arrependimento. Não tem essa coisa de, eu só perdoo quem se arrependeu. Ainda em Mateus, passa a folha aí, capítulo 6, versículo 14. Mateus 6,14, Jesus fala assim, ó. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Jesus ele coloca assim uma condição para que haja o perdão. Uma condição para que Deus me perdoe é que eu perdoe meu irmão. Ele não diz assim: se o seu irmão que te ofendeu se arrepender, perdoe ele. Não. Ele só diz assim, ó: você quer ser perdoado por Deus? Então perdoe. E a condição de Deus perdoar? A condição de Deus é a condição de Deus. A nossa condição é perdoar. É só o que ele diz. Quem perdoa, a gente precisa entender que o nosso perdão, o perdão que eu libero para alguém, não é a mesma coisa que o perdão de Deus é liberado para mim, amém? A gente quer colocar o nosso perdão no mesmo patamar do perdão de Deus, não tem como comparar. Não tem, a Bíblia, como foi falado aqui no início, nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus ele poderia muito bem ter dado as costas para o mundo e falado assim: vou criar outra coisa, vocês fiquem aí. Mas não, ele se aproxima de nós e ele vem até nós e nos dá a salvação e nos perdoa, mesmo sem merecermos. Então não tem como entender nem o perdão nem o amor de Deus, só tem que receber, amém? Que nessa noite você esteja recebendo o perdão e o amor de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas a condição para receber o amor de Deus e o perdão de Deus, olha só que interessante, a condição para eu receber o perdão de Deus não é que eu seja bonzinho,
A condição que eu recebo o perdão de Deus não é que eu ande que nem crente, moda gospel evangélica fashion. Condição para eu receber o perdão de Deus não é vir todos os domingos à igreja. A condição para eu receber o perdão de Deus é perdoar o meu irmão. Poxa, seria mais fácil se fosse botar uma roupa bonita, né? Porque perdoar é complicado. Porque perdão, quem perdoa tem uma perda grande. Sabe como é que a gente vê isso? Deus, irmãos, Deus, para nos perdoar, precisou ter uma perda grande, o seu único filho. O pai perde o seu único filho e o filho perde a glória que tinha com o pai. É uma perda enorme. O maior exemplo de que perdão é perder começa no perdão do pai. O pai perde o seu único filho e o filho perde a sua glória. Para quê? Para nos perdoar. Agora, te prometo que você não vai abrir sua Bíblia durante um bom tempo agora. Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, porque era costume dos judeus que se perdoasse alguém até 7 vezes. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Quem é bom de matemática aí? 70 vezes 7? Oi? Menino bom, passou no concurso. Isso aí é um orgulho do caminho do evangelho. Então eu vou contar quantas vezes o Elias vacilou comigo quando chegar em... Aí eu paro de perdoar. Era isso que Jesus queria dizer? Claro que não. Ele disse que, independente, eu preciso te perdoar e você precisa me perdoar quantas vezes forem necessárias. Aí, irmão, é isso aí que acontece. Aí a gente vai se aprofundando e começa o semblante a descair, fica todo mundo meio chateado, meio pesaroso. Fala: pastor, não estou entendendo isso aí. Sabe por quê? Porque o que nós entendemos como perdão, quando a gente começa a falar que para que Deus me perdoe, eu tenho que perdoar meu irmão, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão, quantas for necessário, o que a gente entende sobre perdão fica pesado, fica difícil. Mas deixa eu falar uma coisa, meu irmão: o perdão, ele liberta. Quem crê aqui que o perdão liberta? E o perdão liberta quem? O perdão liberta quem perdoa. Sabia disso? O perdão, ele liberta quem perdoa. Quando alguém te faz um mal, eu não preciso nem perguntar, vai ser uma coisa hiper retórica se eu falar aqui, quem aqui já foi traído, quem aqui já se decepcionou com alguém, quem aqui já se frustrou com alguém, quem aqui já teve um momento em que alguém fez uma coisa contra você. Eu creio que todo mundo já teve um algoz, já teve alguém que se levantou contra você e te prejudicou e fez alguma coisa ruim com você de alguma forma. Só que quando você não perdoa, você fica preso àquele que te fez algo, que te fez o mal. Quando você não perdoa, você fica pensando naquilo, aquela situação aconteceu, não teve uma resolução, você não fica ruminando aquilo? Você fica pensando naquilo o tempo todo, o tempo todo. Você acorda de manhã pensando naquela pessoa, você passa o dia, de vez em quando você se pega pensando naquela pessoa, naquela situação, naquele acontecimento. Você vai dormir com aquela pessoa na sua cabeça, com aquele acontecimento, com aquela situação. Você sonha com aquilo, ou seja, de alguma forma fica um laço emocional, fica algo que prende você àquele que te fez o mal. E quando você decide perdoar, você está cortando esse laço e se libertando. Mas perdoar faz mais bem a quem perdoa do que a quem é perdoado. Não precisa falar muito, irmão, porque a gente já falou sobre isso há muito tempo atrás, né? Perdoar é tirar a mão do pescoço daquele que precisa do perdão, né? Perdoar é entender que a vingança não vem de Deus. Perdoar é entender que a vingança não vem de nós. A vingança vem de Deus. Então não cabe a mim me vingar, eu tenho que deixar para Ele.
Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então a vingança não é minha. Porque muitas vezes, depois da frustração, depois da traição, depois do mal que nos é feito, a gente pensa em vingança. Não, pastor, não é vingança não, é só... Jesus foi muito claro, irmãos, a gente não pode pagar mal com mal. A gente tem que pagar o mal com o bem, que a vingança é dele. E aí, o Rodrigo me fez essa outra bem durante a semana. Sabe por que pra gente é tão difícil ouvir uma pregação dessa? Porque perdoar é difícil. Perdoar é muito difícil. E por que perdoar? Por que a gente tem tanta dificuldade de perdoar alguém? Por que perdoar é tão difícil? Por que quando a gente ouve uma pregação dessa fica tão complicado para a gente ouvir isso e assimilar? O pastor Rodrigo já falou aqui alguma coisa. Um dos motivos da gente ter tanta dificuldade de perdoar é porque perdão tem a ver com graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas mesmo assim o Senhor nos deu a graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça, o que ela me ensina? A graça, ela me ensina que eu não mereço, mas mesmo assim Deus me perdoa. Então, quando eu estou cheio da graça de Deus, eu penso também, da mesma forma que eu não mereço, e Deus me perdoa, aquele que fez algo contra mim, que eu não tenho nem coragem de chamar de irmão, que eu não quero nem olhar na cara, que se passar por mim do lado, eu atravesso do outro da rua, ele também tem direito ao perdão. Porque se eu fui perdoado, eu também preciso perdoá-lo. Porque a graça, ela gera em nós compaixão. Amor é fazer por alguém aquilo que a pessoa não tem capacidade de fazer sozinha. Graça é favor imerecido. E compaixão? Compaixão é fazer por alguém algo que aquele alguém não merece. Isso é compaixão. Eu saber que a Daniela não vale um centavo furado. Daniela mas eu faço por ela, mesmo sem ela merecer. Isso é compaixão. Jesus fala, porque se você fizer por aqueles que vos amam, que diferença vai ter? Compaixão, fazer ao outro aquilo que ele não merece. A graça, ela gera em nós compaixão. E a compaixão, ela nos permite perdoar. Por isso que pra gente muitas vezes é difícil perdoar, porque nós não entendemos a graça. Nós somos caídos. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá uma olhada para ela. Está bonita, está arrumada, está cheirosa. No domingo todo mundo fica bonito, arrumado e cheiroso. Mas deixa eu falar uma coisa, irmão. Do teu lado tem alguém que com certeza em algum momento da vida vai te decepcionar. Do teu lado tem alguém aí que com certeza em algum momento da vida vai te frustrar. Tem alguém que é capaz de fazer coisas tão terríveis que tem que esconder numa caverna lá dentro para que ninguém saiba, nem você. Ser humano é isso, caído, destituído da glória. Somos humanos, ao contrário do que quer se ensinar por aí, que o crente depois que aceita Jesus vira um extraterrestre e não tem mais doença, não tem mais dor, não tem mais dívida, não tem problema financeiro, a família vive sempre maravilhosa. Isso é mentira. A pessoa está aí do teu lado arrumadinha, cheirosinha, ela é virtual, é um holograma, porque ela não é isso aí. Quem é casado aí sabe. Acorda do lado da esposa, olha para ela que você vai ver como é que ela é de verdade. Aí, ó. Né? Galera que quer casar aí, ó, pessoalzinho que quer casar aí, ó, acha que já acorda assim, maquiada, arrumada, perfumada. Acha o quê, irmão? Nesse frio, debaixo do edredom, não solta pum. Ser humano é isso aí. Isso aí. Mas quando a gente não tem graça, a gente não consegue. A gente é desgraçado, sem graça. E quando não temos graça de Deus em nós, não temos compaixão. E se não temos compaixão, não conseguimos perdoar, porque não entendemos que o meu irmão é tão caído quanto eu e que precisa da misericórdia de Deus assim como eu preciso. Estamos chegando já no verdadeiro significado do perdão. Segura aí, estamos chegando. Bom, por que é tão difícil a gente perdoar?
Sabe por quê, irmãos? Porque a gente aprendeu errado sobre o que é perdão. A verdade é que nos ensinaram errado a vida toda o que é perdão. E agora a gente nem tem tempo para dizer tudo sobre perdão, mas para que você possa nessa noite sair daqui liberto, sair daqui mais leve, sair daqui com Deus trabalhando na tua vida de forma maravilhosa, sair daqui liberto, porque enquanto você não perdoa, você está preso a uma situação ou alguém. Tem gente que está preso a uma situação ou a alguma pessoa há anos. E existem alguns mitos que nos contaram, e eu só quero falar sobre dois nessa noite. Primeiro mito. Dizem por aí que perdoar é esquecer. Quem já ouviu isso? Perdoar é esquecer. Deixa eu te falar uma coisa. Fala para o teu irmão que está do teu lado assim: perdoar não é esquecer. Fala para ele assim: esquecer é doença, é amnésia, não é perdão. Esquecimento não é perdão, é doença. Quem esquece é porque tem amnésia. Ah não, porque a pessoa fez alguma coisa contra você e você tem que esquecer. Irmãos, nós temos exemplos. É claro que eu não posso nem citar, mas nós temos exemplos aqui na igreja tão extremos de perdão. E se eu perguntar para essas pessoas se elas esqueceram o que a pessoa que lhe fez mal as fez, elas vão dizer que não esqueceram. Quem é que esquece quando alguém faz mal? Quando alguém faz bem, a gente até esquece, não é? Quando alguém faz um bem pra gente, quando alguém nos ajuda, a gente às vezes até esquece. Agora, quando alguém faz mal, quando alguém nos prejudica, quando alguém nos tira alguma coisa, a gente lembra sempre. Não esquece. Aí fica aquele monte de gente: ai pastor, então eu sou um pecador, eu vou para o inferno porque eu não consigo esquecer o que o irmão fez por mim. Mas quem disse que perdoar é esquecer? De onde arrancaram isso? Ah não, porque a Bíblia diz que Deus, Ele se esquece dos meus pecados, Ele lança no mar do esquecimento. Tudo bem, Deus, Ele pode o que Ele quiser, Ele risca teus pecados, Ele coloca a cédula na cruz. Estou falando sobre ser humano. E ser humano não esquece quando alguém te faz um mal. Não esquece quando alguém abusou da tua boa vontade. Não esquece quando alguém te traiu. Não esquece quando alguém fez alguma coisa, falou mal de você. Não dá para esquecer uma coisa dessa. Perdoar não é esquecer. E aí a gente fica, sabe como é que é perdoar? Imagina, você tem uma ferida, você se cortou seu braço, a ferida abriu, está doendo demais, aí fica infeccionado, aí você começa a tratar, coloca remédio, aquela ferida está aberta, sendo tratada, mas se você tocar naquela ferida, você sente dor, porque ela está aberta, está em carne viva. Só que durante o tempo você vai tratando aquela ferida, você vai tratando, você vai curando, aquela ferida depois de um tempo começa a cicatrizar. Daqui a pouco ela vai cicatrizando, vai fechando, só fica aquela marca, a ponto de que se você colocar o dedo naquela ferida agora, você não vai mais sentir dor. Isso é perdão. Deu para entender? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Se você tem alguém que fez alguma coisa contra você, alguma situação que aconteceu na tua vida, aí você começa a lembrar daquela situação, aí você começa a recordar, aí vai brotando aquele sentimento, você vai ficando ofegante, você vai ficando, vem aquele sentimento ruim, de rancor, de mágoa, você vai ficando nervoso, e você fala assim: eu vou parar de pensar nisso, senão eu vou passar mal. Desculpa, você não perdoou. Perdoar é lembrar sem sentir dor. É quando você lembra, porque você não vai esquecer. Mas quando você lembra, fez sim, mas já passou. Aí você perdoou. Amém? Fala para a pessoa do seu lado: perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é um mito. Ah, perdoar é esquecer. Não vai esquecer. Não vai esquecer. Você vai lembrar, mas não vai mais doer tanto. Outro mito que falam é assim, ó: perdoar, você tem que perdoar a pessoa e voltar a ter um relacionamento com ela como tudo era antes, como se nada tivesse acontecido. Se você perdoa, mas não anda junto, você não perdoa de verdade.
Isso aí é outra loucura. Isso aí é outra loucura. Perdoar, Amós capítulo 3, versículo 3 fala assim, ó: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. É comum acordo. Alguém fez alguma coisa. Imagina um exemplo, um sócio. Você abre uma empresa. Temos aí, né, a galera, os empresários aí, Rafael, Rayane, Daniele, a galera aí se levantando, Gabi. E aí você faz uma sociedade com um amigão teu, com um brother, alguém que você confiava, que você diz assim: eu dou a minha vida por esse cara. Você começa aquela sociedade, o negócio vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Um dia você vai olhar lá nos registros de entrada e saída e você descobre que o cara está te roubando, que o cara está roubando a empresa, que está te passando para trás. O cara te chamou de otário na tua cara. Ele está ganhando um dinheiro em cima de você e você nem imaginava. Aí você chega, discutem, ele fala: roubei mesmo, fiz mesmo, que você não sabe botar o negócio para frente, eu que sei, fiz e tal. Você desfaz a sociedade. Aí você, na tua caminhada, perdoa, rasga a dívida, lembra sem dor. Mas te pergunto uma coisa: você vai cair na besteira de fazer de novo uma sociedade com esse cara? Por que não? Porque você não confia. Sem confiança não tem como ter relacionamento. A base do relacionamento é a confiança. Você só confia em quem você conhece. Você já conhece, você sabe o que aconteceu. O esposo chega lá durante anos, tal, chega um dia, discussão, um relacionamento abusivo, numa discussão, o cara senta a mão na cara da esposa, pá! A esposa vai lá, a delegacia, a Lei Maria da Penha, o cara vai preso, vamos nos separar. Passa um tempo, a relação amadurece, eles são novamente, se comunicam. Mas a esposa, o esposo diz assim: vamos voltar? E a esposa diz: não, não vou voltar não. Ela está certa ou está errada de querer se separar de um cara desse? Porque os crentes falam que tem que continuar casado, tomando na cara. Ela sabe que na primeira discussão vai tomar outro tapa na venta. Ela vai se meter numa dessa. Por quê, irmão? Perdoar. A Tainá, sei lá o que a Tainá fez. Tainá me roubou 10 mil reais. Tainá, eu te perdoo, eu te amo, vamos continuar andando junto. Vai se lascar, Tainá. Eu, hein? É tu lá e eu cá. Tá, você pode ter se arrependido, voltado para Jesus, vai ser salvo. No céu a gente se vê, irmão, porque aqui na terra eu não quero papo contigo, não. Relacionamento, você perdoar alguém não significa que você tem que estar de novo de beijinho e abraço com aquela pessoa, não. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes o alvo do teu perdão nem admite que precisa ser perdoado. Muitas vezes aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que te magoou, te machucou, te roubou, te traiu, nem admite que fez. Ainda fala: não, você que está errado, eu que estou certo. Que os crentes falam assim: não, aí num culto desse, né, bota uma música emocional. Agora, irmão, acabar esse culto aqui, você vai procurar alguém que você precisa pedir perdão. E mesmo se aquela pessoa não acha que tem que ser perdoada, você vai lá e vai se humilhar diante dela. Vai tomar banho, irmão. Isso é coisa de maluco. Perdoar não é voltar a andar junto. Isso não é bíblico. Não existe. Perdoar é rasgar a dívida. Perdoar é dizer assim, ó. Sabe o que é perdão, irmão? Perda grande. Você fez uma coisa contra mim. Fez. Se você fez alguma coisa contra mim, se você me roubou, vamos dizer que você me roubou. Rodrigão foi lá, me roubou. Rodrigão, eu tenho o direito de chegar lá na delegacia e dar parte dele. Me roubou. Sabe o que é o perdão? Você me roubou? Deixa pra lá, eu não vou te cobrar isso não. Eu vou rasgar a dívida. Se você me devia alguma coisa, você não vai me dever mais. Mas ó, dá a linha. Isso é perdão. Perdão é rasgar a dívida. Perdão é não cobrar o que você teria direito de cobrar. Perdão é compaixão através da graça. É você me fez o mal e eu sei que eu poderia te cobrar. E que se eu fizesse o mesmo com você, qualquer um que olhasse falaria: bem feito. Mas eu decido não fazer, porque eu sou filho de Deus. Essa é a diferença. Isso é perdão.
Não é esse negócio de, não, e aí, pastor, mas eu perdoei, tem que voltar a andar? Claro que não, porque muitas vezes a pessoa nem admite que tem que ser perdoado, ela não mudou. Como é que você vai voltar a andar do lado com alguém que te fez mal e que não mudou? Ela vai te fazer mal de novo. Se você fizer isso, você é bobo, você é boba, porque você vai ser prejudicado de novo. Você novamente vai cair na mesma armadilha. Tá bom, eu te perdoei, você lá e eu cá. Você sabe que tem um leão solto na floresta. Você vai entrar na floresta para o leão te devorar? Você está tentando contra a tua própria vida. Andar com pessoas tóxicas, andar com pessoas que você sabe que vão te fazer mal, é ser um suicida. Perdão é tirar a mão do pescoço. Eu teria todo o direito de te cobrar, mas eu decido não te cobrar. Por quê? Porque se eu fizer com você o mesmo mal que você fez comigo, eu vou me tornar a sua imagem e semelhança, e eu não sou como você. Porque se eu pagar o mal que você me fez com o mesmo mal, eu vou me tornar mal, e eu não sou, eu sou filho de Deus. Isso é perdão. Isso é perdão. Isso é o verdadeiro perdão. Anda comigo então. Não. Ah, então você vai esquecer? Nunca, porque se eu esquecer, eu vou cometer o mesmo erro, você me lembrar. Perdão é você decidir não cobrar a dívida. Aí sim, é o mesmo perdão de Deus. Ele decidiu não cobrar a dívida que nós tínhamos com Ele. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Ele decidiu nos dar o dom, que é a vida eterna. Portanto, irmão, quem perdoar a todos, quando perdoar sempre, de que forma? Da forma verdadeira. É esse perdão que a Bíblia nos ensina a perdoar. É porque eu recebi a graça e eu fui perdoado, e essa mesma graça me gera compaixão para perdoar você. Mas não se engane que eu estou te perdoando porque eu tenho um morro de amores por você. Eu estou te perdoando porque eu me amo. Quando você perdoa alguém, é uma prova de amor que você está dando para você mesmo, porque eu não quero mais ficar ligado a você. Eu não quero ficar pensando naquilo que aconteceu há anos, naquela discussão, naquelas palavras. Eu digo, chega, eu não quero mais pensar nisso, ó, te perdoo. Perdão significa amor próprio. Porque quando nós não perdoamos, já foi falado isso aqui, o pessoal me plageia direto, irmão, tá pensando o quê? Quando você não perdoa, falta de perdão é a mesma coisa que tomar veneno esperando que o outro morra. Né? Quando você não perdoa, é como se você estivesse virando uma garrafa de veneno, esperando que a outra pessoa que você não perdoou que morra. O perdão, a falta de perdão acumula no teu coração rancor, mágoa, trauma. O pastor Rodrigo trouxe uma informação no início, eu estava lendo sobre isso essa semana. Conselho de Psicologia e Psicanálise é fato diante deles. Eles creem que a maioria dos problemas de câncer são gerados por pessoas que interiorizam e não perdoam, né, irmão Lisângela? Doenças psicossomáticas, falta de perdão, falta de liberação. Então quer ter saúde, irmão, quer ser feliz, quer ter tuas emoções curadas, quer estar livre para viver uma vida nova com Deus, perdoe. Tira a mão do pescoço dessa pessoa, rasga a dívida, esquece esse fulano, esquece essa fulana. Pastor, mas o prejuízo foi muito grande. Prejuízo maior você vai ter se você não deixar essa situação para lá. Eu vou ser bobo então? Não, irmão, é tudo um aprendizado. Na próxima você não vai cair nessa de novo, em nome de Jesus. Mas o perdão, ele é necessário. Falando sobre perdão, tá pronto? Eu não sei, mas por mim eu vou apresentar essa peça todo domingo. Eu quero chamar, nós apresentamos uma peça no domingo passado que era sobre paz. Apesar dessa peça ser sobre paz, ela fala incrivelmente sobre perdão. Eu queria que você prestasse bastante atenção para a gente fechar esse culto com essa esquete. Não é uma peça, é uma esquete, é uma encenação pequena, mas que fala muito sobre perdão. Preste bastante atenção com o que
fala com você. Ei, você já cansou da sua vida? Da rotina e tudo mais? Bom, eu já. Mas eu decidi fazer algo a respeito. A grande sabedoria convencional fala que nós temos que esperar nossos pais morrerem para conseguir usufruir da grande herança que nos tem guardado. Mas está guardado lá, por que a gente não pode usufruir hoje? Bom, então eu cheguei no meu pai e disse: eu quero toda a minha herança agora. Foi isso que a minha filha mais nova me disse. E tudo que eu conseguia pensar era: ei, minha filha, você é muito nova para ter toda a herança agora. E eu, por amá-la, eu entreguei toda a parte da herança para ela e disse: você acha que vai conseguir viver uma vida melhor sem mim? Pois bem, que assim seja. E sabe o que ela fez? Eu dei o fora de lá. Ô lugarzinho chato para dar tchau. Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? A minha filha se perdeu. Eu realmente a amo. Mas ela ainda não era tão inteligente assim. Logo depois que ela saiu da nossa cidade, ela acabou se misturando com 4 pessoas que não eram lá tão legais assim. E ainda por cima, estava interessada no dinheiro dela. Não eram 4, ok? Aham. Era apenas 3. E eles não estavam interessados no meu dinheiro. Sei. Eles gostavam da minha pessoa. Bom, o ponto é que eu consegui sair de lá e viver a minha própria vida. Eu tinha mais roupas do que eu precisava. Eu tinha bastante amigos. Sabe, eu vivia como uma princesa. Eu tinha tudo. Até o dia que o dinheiro da minha filha acabou. E logo no período que nosso país passava por uma grande recessão. Não havia emprego. Nenhum mesmo. Eu procurei. Eu realmente procurei. Até que eu encontrei um. E bom, eu era gerente. Ok. Eu era uma sócia. Ok. Eu era um peão. Que significa? Que significa que eu dava comida aos porcos. Eu odiava esse emprego. Eu não ganhava bem. E o que me pagavam não dava nem para comer. Imagina viver. Sabe, às vezes eu passava tanta fome que eu pensava em comer a comida que eu dava aos porcos. Mas se eu fizesse isso, eu certamente seria dispensada. Então eu comecei a lembrar da grande herança que eu havia perdido e que meu pai juntava dia após dia. Dia após dia, eu ficava pensando que minha filha iria voltar para casa. E que em meu coração eu torcia para que ela estivesse bem, para que nada faltasse para ela, para que ela tivesse segurança. Eu nunca, mas nunca desisti da minha filha, porque eu sabia que um dia ela iria voltar para casa. Sabe, um dia eu percebi que o pior empregado da casa dos meus pais vivia melhor do que eu, muito melhor do que eu. Então eu fiquei pensando: e se a ficha dela não cair? E se... Não, eu sei, eu irei vê-la de novo. E de novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa dos meus pais. Então eu tive uma ideia. Bom, eles nunca me aceitariam como filha novamente. Mas se eu chegasse lá e pedisse para ser serva, talvez ele me aceitasse de volta. Talvez isso funcionasse. Talvez hoje seja o dia que a minha filha vai voltar para casa. Talvez hoje seja o dia em que irei ver ela entrar por aquela porta. Era isso que eu repetia para mim todas as manhãs quando eu acordava. Era um lindo dia. Então eu pensei: bom, o pior que pode acontecer é eu voltar para esse emprego horroroso novamente. Então, o não eu já tenho. Era realmente um lindo dia. E eu estava sentado na varanda da minha casa. Foi quando de repente eu a vi. E ele estava sentado na varanda de casa. E quando ele me viu, ele torceu os seus olhos para conseguir me enxergar. Mas quando ele me viu, eu fiquei pensando: e se ele não me aceitar de volta? E se eu chegar lá e ele falar: eu te avisei. Era a única coisa que passava pela minha cabeça, eu não pensava nisso. A minha filha voltou para casa. E eu sabia que ela iria voltar, eu sabia. Eu sabia que isso era uma péssima ideia. Eu sabia que eu nunca deveria ter voltado.
fiquei parada. E ela ficou ali parada. Eu não conseguia me mover. E eu também não poderia ficar ali também parado. Então meu pai correu. Meu pai literalmente correu. Eu nunca vi ele fazendo isso antes. Parecia uma criança. Uma criança que estava ansiosa por alguma coisa. Foi então que eu percebi. Meu pai estava ansioso por ter me visto novamente. E eu corri. E há muito tempo eu percebi que eu não corri daquele jeito, mas eu corri e algo me falava: corra, a sua filha voltou para casa, corra! E ele estava chorando. Lágrimas de alegria. Foi aí que eu o abracei. Perdão.